Olha aqui, gente, desculpe aí o atraso. Hoje a gente vai ter o prazer de ter a doutora Iraima Cordeiro, que é uma amiga de longa data. Vi a Iraima há muito tempo atrás, comecei lá quando eu estava lá na Bioquímica, a Iraima estava começando e hoje em dia é uma baita cientista, como vocês vão ver, né? Ela diz que não pode ganhar o Nobel, mas quem sabe, né? A gente nunca sabe, né? A Iraima, ela fez o curso técnico profissionalizante da Escola Técnica Federal de Química, né, o que é pelo menos era um curso maravilhoso, né, uma formação Uhum. exemplar. A gente tem vários exemplos disso, de vários alunos que passaram por lá. E fez a sua graduação em Química na Unirio, em Ciências Biológicas, desculpe, É e biomedicina, é. É que né, a ciência... biomedicina, Uhum. né? E fez a sua formação de pós-graduação, teve seu PhD pela Química Médica do Instituto de Bioquímica Médica da UFRJ. Ela hoje é professora associada do departamento, pesquisadora 1D do CNPq. Ela está hoje na Faculdade de Farmácia, né, da UFRJ. Foi coordenadora desse programa da Faculdade de Farmácia. Ela ganhou um prêmio da Bolsa L'Oréal ABC da Unesco de Mulheres na Ciência em 2006. Foi membro afiliado da Academia Brasileira de Ciências e também da Academia do Terceiro Mundo, TWAS. Né? A Iraima tem uma grande experiência em bioquímica, especialmente em bioquímica de macromoléculas, né? Em estrutura de proteínas. Ela tem um trabalho maravilhoso com proteínas prion, agregação de proteínas, e ela vai falar um pouquinho sobre isso com a gente hoje. Muito obrigada, Irene, por ter aceitado. Mais uma vez, desculpe aí pela Claro ter me Imagina, boicotado aqui. imagina. É um prazer, Cristina, estar aqui presente. Eu agradeço o convite, né? Então, contar um pouco do que a gente está fazendo, né, aqui no laboratório esse período pandêmico, né? Então, espero que todas e todos estejam bem, com saúde, né? Saúde física e mental, né? Que é bastante importante nesse momento. E aí eu escolhi apresentar, quer dizer, no laboratório de Biologia Molecular Estrutural, né? Que é o laboratório que eu coordeno aqui na Faculdade de Farmácia. A gente trabalha com duas linhas de pesquisa principais, uma focada para terapêutica, né? Para triagem de compostos terapêuticos para focar em proteínas, da agregação de proteínas, e atualmente, assim, de 2020, na verdade, para cá, ou seja, algo bem recente, no final de 2019, na verdade, que eu venho trabalhando com esse fenômeno de separação de fase e relacionado a doenças neurodegenerativas. Então, esse tópico eu escolhi falar com vocês hoje com mais detalhes. Tá? Então, as doenças conformacionais, doenças neurodegenerativas, no geral, são doenças de conformação alterada de proteínas, então nós podemos chamar de doenças conformacionais, e o foco do laboratório, do LabIME, é a gente estudar doenças causadas por prions e também, mais recentemente, a gente tem trabalhado com a doença de Parkinson. Né? Então, o que define nessas doenças e o fenótipo dessas doenças vai ser basicamente em que local do sistema nervoso central essas proteínas agregam, se depositam, né? De que forma esses agregados, né? Como são gerados esses agregados, e na doença de Parkinson, né? Você vai ter mais dano na substância nigra passo compacto, ou seja, dano em neurônios dopaminérgicos. As doenças causadas por prions, ela já tem uma deposição mais difusa da proteína prion alterada, então vai ter um fenótipo bastante variável, dependendo da doença em questão. E aqui está representada mais doença neurodegenerativa mais prevalente, né, na população, que é a doença de Alzheimer. Né? A segunda mais prevalente é a doença de Parkinson. Então, estão representadas aqui. Eu comecei a estudar as doenças causadas por prions, não por ser uma doença muito, né, com alta prevalência, mas pelo mecanismo patológico, né, dessas doenças. Então, esse mecanismo molecular que leva à formação da proteína relacionada às encefalopatias espongiformes, que me interessou lá no meio do meu mestrado. Né? E aí eu venho estudando isso desde então.
Então, eu só vou puxar aqui que eu estou com esse. Então, e aí, o que são essas transições de fase, né? Então, transições de fase em doenças neurodegenerativas ou degenerativas, isso também tem sido visto para câncer, isso o grupo do Gerson, né? Gerson Lima, que foi meu orientador no mestrado e doutorado, né? Ele também tem trabalhado com essa parte relacionada a câncer. Nós temos que a proteína vai ter uma determinada sequência primária, e o que a gente vê é que nós temos uma mistura de regiões estruturadas e regiões intrinsecamente desenoveladas, tá? Na sequência, na estrutura terciária dessa proteína. Isso está relacionado à função dessa proteína. Mas, recentemente, não está passando aqui, deixa eu ver se eu consigo. Não está passando a minha... Fica na tela. Agora foi. Mais recentemente, o que tem sido visto é que esses diferentes etapas, nós vamos ter propriedades, né, da matéria diferentes formadas por essas transições de fase. Quer dizer, você pode ter tanto a proteína solúvel, a proteína formando esses condensados líquidos, que são gotas líquidas, ou seja, seria um líquido não misturado em outro líquido, que eu vou falar em mais detalhes, ou você pode ter uma estrutura no tipo hidrogel, um gel, né? E, no final, uma fibra, né? Então, o que tem sido visto em relação a transições de fase, que são essas transições representadas aqui na direita, e proteínas relacionadas a doenças degenerativas, é que nós temos, né, a formação desses grânulos intracelulares, aqui está mostrado em vivo, né? Essa proteína fusionada GFP ou alguma outra proteína marcador fluorescente. Então, a gente vê esses grânulos intracelulares e aqui também podem ser observados in vitro, né, em sistema in vitro, que é o que a gente tem feito no laboratório. Então, essa proteína aqui, a FUS, ela está relacionada, é uma das proteínas relacionadas ao desenvolvimento da esclerose lateral amiotrófica, né? Então, esses dados, eles são bastante recentes, então, na verdade, transição de fase na biologia, ela já é estudada há bastante tempo, né? O que não se sabia até 2015 é que proteínas relacionadas a doenças degenerativas também sofrem esse fenômeno de separação e transição de fase, e que dependendo da transição, ou seja, se é formado um condensado líquido ou, eventualmente, um condensado sólido, que seria o caso uma fibra, né? E esse hidrogel, que é um semissólido, isso pode estar relacionado com o desenvolvimento dessas doenças, né? E aí eu vou falar isso ao longo da apresentação com mais detalhes, né? E é o que foi visto, né? Então, a separação de fase nessas doenças neurodegenerativas, ela começou a ser observada em 2015, foi um trabalho seminal do grupo do Patel, que foi publicado na Cell, na revista Cell, através de estudos com essa proteína FUS. Tanto a FUS quanto a TDP-43 estão envolvidas na ALS, ou ELA, né, esclerose lateral amiotrófica. E o que a gente sabe, né, que essas proteínas, né, a análise pós-mortem ou de cérebro humano, né, ou a biópsia cerebral, né, quer dizer, não precisa ser biópsia, necrópsia de cérebro de animais tem modelos animais com essas doenças, nós vemos a marcação, né, desses agregados no tecido nervoso, né, agregados dessas proteínas, e o que foi visto, então, mais recentemente, é que tanto a FUS quanto a TDP-43, quanto, né, ainda mais recente esse dado, a alfa-sinucleína, né, que é a proteína relacionada à doença de Parkinson, e a tau, que está relacionada à doença de Alzheimer, né, elas foram mostradas que in vitro, né, quer dizer, em célula, não podemos dizer que é em vivo, né? Mas que em sistemas mimetizando em vivo, seria nem pode ser um ex vivo, né? Mas a formação desses grânulos nas células, dependendo do que era disparado nessas proteínas, ou seja, se eram mutadas ou não, se a gente estava disparando um processo de agregação. E in vitro, ou seja, sem ser na presença de células, né? Só por microscopia de fluorescência, o que a gente via também são esses grânulos líquidos, né? Então, são gotas líquidas, mas onde você tem a proteína concentrada nesses grânulos e não está simplesmente totalmente difusa no citosol. Isso chamou bastante
atenção, né, tem chamado bastante a atenção de pesquisadores para tentar entender, então, qual o processo de envelhecimento dessas gotas líquidas, porque essas gotas líquidas, na verdade, elas são feitas e desfeitas, estão em equilíbrio, né? Então, elas são feitas e desfeitas, é um processo reversível. E já quando é formado aquele agregado sólido, né, que estava mostrado no slide anterior, né? Nós, que seria representado aqui, ó, então nós temos a gota líquida, onde nós temos uma proteína, né? Por que está representada assim com a bolinha, né? E com ela tem uma porção enovelada e uma porção intrinsecamente desordenada. Então, essas proteínas que separam de fase em vivo, elas têm que ter uma porção intrinsecamente desordenada, ou seja, que não apresenta uma estrutura secundária conservada, alfa-hélice ou folhas beta. Né? Então, ela tem uma flexibilidade conformacional. E aí ela consegue se formar, né? Essas gotas líquidas, elas podem envelhecer, que a gente chama, né? Envelhecimento da gota, formando uma estrutura gelificada, né? E eventualmente evoluindo para um agregado fibrilar sólido, que seria então a espécie patológica nessas doenças. E aí o que a gente tenta entender é o que dispara esse processo, tanto do envelhecimento da droplet quanto da própria formação da droplet, né? Porque há a proposta de que a formação dessa gota líquida está relacionada à função biológica desempenhada por essas proteínas. Isso está bem descrito para essas duas proteínas aqui, pouco descrito para as demais proteínas. Né? E aí, na biologia, o que acontece? Por que existe separação de fase? Né? E qual é a relação desses processos de separação de fase com eventos fisiológicos nas células? Né? Então, a organela formada por separação de fase mais antiga, já descrita, é o nucleolo. Né? Então, o nucleolo ele é uma organela que não é delimitada por uma membrana lipídica. Né? Então, todas essas estruturas que são eventualmente líquidas e que estão presentes intracelularmente e que não tem uma delimitação por uma membrana lipídica, né? O que se tem se visto é que elas são formadas por esse fenômeno de separação de fase líquido-líquido. Né? E aí existem diversas funções atribuídas para esses grânulos. Eu vou focar aqui nos grânulos de estresse, que estão representados aqui, e que são grânulos formados quando a célula está em uma situação de estresse, e proteínas nucleares, que seria o caso da FUS e da TDP-43, que estão envolvidas na esclerose lateral amiotrófica, elas são direcionadas para o citosol, e no citosol elas formam esses grânulos de estresse que contêm não só essas proteínas, mas também outras proteínas que ligam ácidos nucleicos e RNA, basicamente RNA. Tá? Então, geralmente, esses grânulos envolvidos na separação de fase, eles vão conter a proteína scaffold, que é a proteína que rege o processo de separação de fase. Sem ela, esse fenômeno não ocorre. Temos proteínas RBPs, que são RNA Binding Proteins, proteínas que ligam ácidos nucleicos e ácidos nucleicos. Ah, então, isso existe em várias situações celulares que essas gotas líquidas são formadas reversivelmente. Depois, quando o estresse, por exemplo, o estímulo de estresse passa, essas proteínas, essa gota é desfeita, as proteínas retornam para o núcleo. Né? E aí vocês podem ter várias perguntas aqui que eu já vislumbro que vocês possam fazer. Tá? Então, estou fazendo errado. Então, as funções, por exemplo, um exemplo de função seria a função desses filtros biomoleculares, né? Foi descrito que, por exemplo, algumas gotas dessas líquidas, elas conseguem concentrar DNA simples fita, mas não concentram DNA dupla fita. Então, seria uma forma de ser um switch, de você ter, por exemplo, uma reação bioquímica ocorrendo naquela gota líquida, que não é delimitada por uma membrana lipídica, então é bastante rápido o processo de passagem, já que você não tem que atravessar uma membrana para formar esse hub, seria um hub bioquímico, né? E aí essas reações acontecem ali de forma mais eficiente, porque você está localizando aqueles ligantes naquela região. E aí tem, né, quer dizer, montagem de complexos grandes, o papel delas na organização da estrutura de ácido nucleico, né, uma das funções dessas proteínas envolvidas com interação, né, com ácidos nucleicos é também participar na homeostase e na estruturação e função desses RNAs, principalmente aqui presentes
no citosol. Então, tem vários, ou até como efeito tamponante, né? Você tem algo que está ali no citosol que não deveria estar e ele é tamponado para essas gotas líquidas pelo fenômeno de separação de fase, né? Então, e aí onde entra a PRP, né? Onde entra a proteína prion. Então, até então, a gente não tinha nenhuma evidência de que a proteína prion sofria separação de fase, né? Mas ela tem características clássicas dessas proteínas, né? Porque ela é uma proteína que tem uma região globular enovelada, rica em alfa-hélices, aqui é o domínio C-terminal dessa proteína, e uma região amino terminal bastante flexível. A PRP, em 80% dos casos, ela se encontra ancorada à membrana celular, né, a membrana extracelular, por uma âncora de glicosil fosfatidilnositol, né? Mas nós também temos formas citosólicas e, eventualmente, transmembranares dessa proteína, tá bom? E aí, essa proteína, qual é a forma que causa a doença, né? Então, aqui é a proteína prion celular, que está presente em praticamente todos os tipos celulares, mas amplamente expressa no tecido nervoso, né? Em células do sistema linforreticular, né? Mas está presente em todos os mamíferos, tem PRP, né? Mas qual é a forma da proteína que causa a doença, né? Então, a conversão da forma celular em uma forma enriquecida em folhas beta, né? Isso aqui é um trabalho bastante recente, que saiu agora, né, nesse ano, enriquecido em folhas beta, é chamada de PRP scrape, ou prion scrape, né? Que é a primeira doença estudada de prions, o scrape é a doença que acomete ovelhas, né? Ocorre naturalmente em ovelhas, e essa forma, então, tem uma conformação, né, uma estrutura secundária diferente, porque ela é rica em folhas beta, sendo que a forma celular é rica em alfa-hélices, e forma esses agregados. Então, essa aqui é a estrutura, a primeira estrutura, né, em alta resolução de uma fibra de prion scrape real obtida do cérebro de um animal infectado, tá? Então, isso é um marco na biologia estrutural de prions, porque é muito difícil você resolver estruturalmente, né, em resolução atômica, uma fibra, né? E ainda mais se é obtido de cérebro de animal infectado, você tem toda uma restrição em relação à biossegurança para trabalhar com isso. Então, é o grupo do Byron Kauri, com quem eu colaborei, sigo colaborando, resolveu, né, essa estrutura, e seria essa estrutura piribis, né, que seria folhas beta intermoleculares, ou seja, entre diferentes monômeros, em register, ou seja, um monômero exatamente alinhado com outro monômero, e alinhados e formando essas folhas beta sequenciais, tá? Então, esse é um resultado bastante recente, bem interessante, que corrobora estudos prévios, né, de modelagem, dinâmica molecular, e etc. E dados espectroscópicos, mas não de alta resolução, né, que a gente já sabia, isso já é sabido desde da década de 90, né, desde 1993, que a forma scrape tinha um conteúdo maior de folhas beta do que a forma celular, tá? Então, isso também é algo que a gente estuda no laboratório, né? E aí, em relação à interação com ácidos nucleicos, que são essenciais para a separação de fase, né? Lembrando que essas gotas líquidas contêm ácidos nucleicos dentro, isso também chamou muita atenção para o meu trabalho, porque eu trabalho estudando fatores que levariam à conversão da forma celular na forma scrape. Isso vem da colaboração com o Gerson, desde lá do final do meu mestrado, né? Então, o que a gente viu, são trabalhos todos do grupo, né, dele e do meu grupo, né, em colaboração, é que a conversão dessa forma celular na forma scrape, a princípio, ela seria prevenida por uma grande barreira energética, senão, né, todos nós iríamos desenvolver doenças por prions em alguns momentos, né? Não falei em detalhes né, do fenótipo da doença, mas são demência progressiva, a doença atáxica, desordens de movimento, e que levam ao óbito em até de 12 a 18 meses depois dos primeiros sintomas clínicos. Não tem tratamento, nem profilático, nem terapêutico, né, nem curativo, nem sintomático, tá, para essas doenças. E aí nós temos essa conversão, que seria, então, prevenida, né, por uma barreira energética elevada, e o que a gente propôs, com base em vários resultados do nosso grupo e de outros grupos de pesquisa, é que ácidos nucleicos ou poliânions biológicos, como glicosaminoglicanos, trabalho da Tuane Vieira, que é professora agora no IBQM, né, eles diminuiriam essa barreira energética, propiciando a conversão da forma celular
em mais forma scrape, né? Então, e esse processo, por que a gente chama a forma scrape é uma proteína infecciosa? Porque uma vez ela formada, ela consegue interagir com a forma celular, que é o substrato, né, que está sendo produzido no nosso organismo continuamente, já que nós expressamos a PRPC, e ela interage com a PRPC e leva à formação de mais forma scrape. Então, é um processo autocatalítico, né? Então, e a caracterização, né, de uma proteína como agente etiológico de uma doença infecciosa. Foi o primeiro trabalho que mostrou isso, foi do Stanley Pruster, em 1982, rendeu a ele o Nobel, né, de Medicina e Fisiologia, em 1997, né, porque foi uma quebra de paradigma, né, quebrou o paradigma da biologia molecular, né, do dogma da biologia molecular, que a gente diz que a gente tem que ter DNA para ter RNA, para ter proteína, para ter um processo replicativo. Então, foi visto que somente uma proteína poderia se autorreplicar nesse processo autocatalítico. E hoje já se vê que para outras proteínas, também, por exemplo, a alfa-sinucleína, parece que se a alfa-sinucleína selvagem entra em contato com a alfa-sinucleína agregada, né, ela também adota essa conformação alterada que pode ser transmitida de célula a célula. Apesar, né, de ter esse mecanismo que a gente chama de prion-like, tipo prion, não é comprovado ainda que Parkinson seria uma doença infecciosa, né? Somente as doenças causadas pela proteína prion seriam infecciosas. Né? E aí, qual foi a nossa pergunta? Né? A nossa pergunta inicial era, será que se a gente tivesse, então, aptâmeros de DNA selecionados para interação com a PRP, a gente conseguiria afetar a sua agregação e a sua conformação? Né? Por quê? Porque eu já vim estudando a interação dela com ácidos nucleicos há muito tempo, a gente via que ácidos nucleicos induziam a agregação da proteína, induziam um conteúdo de folhas beta maior, né, nessa proteína, ou seja, e esses agregados eles eram tóxicos para células em cultura, e a gente falou, será que isso tem a ver, seria uma espécie tipo prion sendo formada? Né? E aí a gente também pensou em relação à terapêutica, se a gente tivesse um aptâmero de DNA, ou seja, um DNA que se ligasse com altíssima afinidade a essa proteína, será que ele conseguiria estabilizar essa proteína e impedir a sua conversão na forma scrape? Né? Então, aí a gente fez uma metodologia do SELEX, que eu não vou mostrar aqui, né? Mas a gente fez SELEX, que é Systematic Evolution of Ligands by Exponential Enrichment, né, que seriam uma seleção exponencial de ligandes com alta afinidade. No caso, a gente usou uma biblioteca de DNA simples fita, né? E a gente selecionou, então não vou entrar em detalhes na técnica aqui por causa do tempo, nós selecionamos 2 sequências, tá, de DNA, A1 e A2, que a gente chama aqui A1 e A2, e sintetizamos, né, mandamos sintetizar essas sequências para estudar essa interação. E aí, naquele momento, o objetivo qual era? Era conseguir resolver, né, a estrutura desse complexo por ressonância magnética nuclear, porque até então a gente não tem uma estrutura resolvida, né, em alta resolução atômica desses complexos. A gente falou, vamos tentar resolver essa estrutura para a gente conseguir entender como que realmente ocorre essa interação proteína prion e ácido nucleico. Né? E aí a gente trabalha com a proteína prion recombinante, né, de murina, né, expressa e purifica, né, aqui no laboratório de forma heteróloga. Né? Trabalhamos tanto com esse domínio, com ela inteira, né, desde do resíduo 23 até o 231, que seria a forma madura da proteína prion, né? E também trabalhamos com parte do domínio C-terminal enovelado, com uma porção do domínio amino-terminal, que seria essa 90-231. Né? E aí, o que a gente fez? Né? A gente verificou, por calorimetria de titulação isotérmica, que o que era esperado, né? Então, que esses aptâmeros que a gente selecionou por SELEX, eles interagiam com a proteína com afinidade de submicromolar a nanomolar, né? Então, tanto com a forma inteira quanto com a proteína do C-terminal estendido. Tá? Então, a calorimetria mede o calor de uma interação bimolecular, né, de qualquer 2 ligandes. Então, a gente conseguiu ter essa informação, e para o A2 também, que acho que não está representado aqui. Esse conjunto de resultados, eu não vou entrar em detalhes, né, porque assim, acho que o meu forte, apesar de eu ser formada em pós-graduação na bioquímica, né,
O meu forte atual é biofísica de proteínas, né? Então, assim, as técnicas que eu trabalho no laboratório são técnicas espectroscópicas e são técnicas mais biofísicas, né? Do que bioquímicas, já que eu trabalho com luz, né? Mas a gente usou diversas técnicas, como de croísmo circular, espalhamento de raio-x a baixo ângulo, aqui SACS, né, que foi no antigo Laboratório Nacional de Lewis Synchrotron, e agora vamos fazer no Sirius, né? Ressonância unidimensional, né? RMN unidimensional, e também predição em sílico, né, de estrutura desses ácidos nucleicos, mas assim, um resumão, eu não vou entrar em detalhes sobre todos esses resultados, foi que a gente verificou, né, que o A1 é uma estrutura que forma um grampo, né, tem uma estrutura secundária, apesar de ser um DNA simples fita, ele adota uma estrutura secundária conservada, né, mais estável, e aí a gente desenhou esse A1 mutante, onde a gente substituiu, né, duas bases aqui que estão representadas, né, aqui e aqui por adenosina, né, para romper essa estrutura secundária conservada. E dessa forma a gente conseguia entender futuramente se o que a gente tinha, né, era uma afinidade de interação pela sequência desse ácido nucleico, ou se a conformação do ácido nucleico era importante para a interação com a PRP e geração dos efeitos conformacionais que eu vou mostrar em seguida. Né? E aí o A12 ele tinha uma estrutura mais estendida, que a gente pode ver aqui pela falta desse sinal que é de iminas pareadas, tá? Que a gente vê para o A1. E a gente usou o A1 mutante como controle de romper essa estrutura conservada aqui. Quer dizer, conservada não seria o termo, né? Essa estrutura que é mantida. E aí, interessantemente, o que a gente viu por dicorismo circular? Né? Dicorismo circular é uma técnica que mede conteúdo de estrutura secundária de proteínas, né? Nessa faixa aqui do ultravioleta. Né? Então, de forma bem simplificada, aqui em azul, nós temos a proteína livre, a proteína prion livre, e ela tem uma estrutura rica em alfa-hélice, eu posso dizer para vocês, né? Por conta desse perfil aqui do espectro. E aí, quando a gente adicionava o DNA, no caso aqui era aqui o A1, aqui o A2 e aqui o A1 mutante, olha que coisa interessante que ocorria, né? A gente via perda de sinal de estrutura secundária, isso eu já via desde meus estudos pregressos, né, estudando interação de PRP com ácidos nucleicos, a gente viu perda de estrutura secundária ou ganho de folhas beta, tá? Por essa técnica. Só que o que acontecia era uma coisa contraintuitiva, porque se a gente vê a estequiometria de interação, quanto mais proteína eu tinha em relação a DNA, ou seja, quanto menos DNA em relação à proteína tinha, mais efeito eu tinha no dicorismo circular. E o que a gente espera? Se a gente tem um ligante que causa um efeito na proteína, a gente espera que quanto mais ligante a gente adicione, maior vai ser esse efeito. E a gente viu o contrário. Quanto menor a razão molar ligante-proteína, mais efeito a gente tinha. E isso ficou na minha cabeça, por quê? Porque a gente já via isso acontecer para outros ácidos nucleicos ao longo dos anos e eu não tinha uma explicação bioquímica, biofísica para esse processo. Tá? E a gente não via isso para o mutante. Então, aqui, por esse resultado aqui, a gente já pode dizer que, a princípio, a conformação parece ser relevante para o efeito estudado, observado. Mas aí a Carol Matos, na época que esse trabalho está publicado, a Carol é química, trabalha com ressonância magnética nuclear, ela queria resolver a estrutura do complexo. E ela tentou de várias formas, então aqui seria um espectro bidimensional, seria cada pontinho desse aqui seria um resíduo de aminoácido da proteína, e quando isso está bem disperso, que a proteína está bem estruturada, né? E aí a gente vê aqui em preto a proteína na ausência, né? Esse domínio aqui na ausência do A1, do aptâmero A1, e na presença do A1 aqui em azul, a gente tinha uma estequiometria ainda maior, né, de diferença, ó, 10 de proteína para 1 do ácido nucleico, e a gente tinha um sinal muito ruim, ou seja, a gente perdia picos, né, dando a indicação de que realmente ou essa proteína estava saindo de solução, estava agregando, ou ela estava ficando, né, desenovelando, a gente não pode responder isso só por esse dado, em função da interação com esse aptâmero e uma concentração muito baixa de aptâmero, né? E aí
o trabalho morreu nessa ideia de fazer ressonância do complexo, não ia dar certo, porque a gente não tem um sinal adequado para resolver, não tinha dispersão de picos, né, nesse espectro de HSQC, e a gente estava numa sinuca de bico, a Carol estava muito desanimada com esses resultados, né, que era o objetivo do doutorado dela. Ela entrou no metade do doutorado para fazer a colaboração comigo, então ela já tinha mudado o projeto original, ela é orientada pelo professor Anderson Pinheiro, do Estudo de Química, meu grande colaborador nesse projeto, e a gente estava no congresso assistindo coisas gerais de um congresso, que foi em 2019, outubro de 2019, e aí eu vi uma palestra de separação de fase, e eu apresentei uma palestra com esses dados lá. E aí fez todo sentido para mim. Falei, sabe o que está acontecendo com essa proteína? Ela está separando de fase. Então, o que a gente está vendo, na verdade, é a formação das gotas líquidas. E aí, por isso que a gente não tem sinal na ressonância, por isso que a gente tem esse efeito, que eu vou mostrar para vocês depois, de inversamente proporcional à estequiometria, né? E aí, isso só fez sentido na minha cabeça, por quê? Porque só em 2018, que foi publicado, acho que, se não me engano, é o próximo slide, este artigo aqui, que aí deu clique na nossa cabeça. Esse artigo do grupo Maharana, que eu esqueci agora se é uma mulher ou se é um homem, mas o que ela fez, né? O que esses pesquisadores fizeram? Esse é o trabalho com a TDP-43 e outras proteínas ligantes de ácidos nucleicos, mostrando que separa de fase, né? Então, foi aquele trabalho mostrando essa proteína separa de fase, mas olha que interessante. Quando aumenta a estequiometria, ou seja, aumenta a quantidade do ácido nucleico, né, a gente tem diminuição do processo de separação de fase. Então, esse foi o primeiro trabalho que mostrou e que explicou por que será que as proteínas nucleares, quando exportadas para o citosol, separam de fase e no núcleo elas não separam de fase. Por que a gente tem mais no núcleo do que no citosol? A gente tem mais ácido nucleico no núcleo, né? A concentração de ácido nucleico é maior no núcleo do que no citosol. Ou seja, essas proteínas elas não formam as gotas líquidas no núcleo porque elas interagem com ácidos nucleicos, elas são ligantes, né, de DNA clássicas, e lá tem mais. Então, a estequiometria é inversa. Quando elas vão para o citosol, você tem menos, né, RNA ali presente, não tem DNA, praticamente não tem, e aí elas separam de fase no citosol. Isso faz parte da função fisiológica dessas proteínas. O que foi mostrado em relação à doença é que mutações relacionadas à esclerose lateral amiotrófica fazem com que essas proteínas vão para o citosol e lá elas permaneçam. Então, elas permanecem no citosol e geram aqueles agregados sólidos. Isso é irreversível, o que se propõe hoje em dia, que isso pode estar relacionado à patogênese dessas doenças, tá? Então, esse trabalho fez todo sentido para mim, porque é o que eu estava vendo. Eu coloco menos ácido nucleico, eu tenho mais efeito, né? Então, fomos seguindo, né? Então, vamos estudar sobre isso. E aí, a primeira pergunta que a gente fez à época, quando a gente resolveu, então, vamos investir para caracterizar a separação de fase da PRP, da proteína prion. A gente sabe que existem várias interações que são importantes para que uma proteína seja uma proteína scaffolding, ou seja, uma proteína que rege, né, que direciona a separação de fase, né? Então, por exemplo, que ela pode ser capaz de fazer interações cation-pi, interações pi-pi, interações eletrostáticas. Ela tem que possuir domínios desordenados, ela não pode ser uma proteína toda globular, toda estruturada bonitinha, né? E ela interage com poliânions, né? Poliânions aqui é RNA, DNA simples fita. E ela pode também conseguir formar contatos beta cruzados e ter regiões de cargas intercaladas. O que a gente pensou? Gente, a PRP, a proteína prion, ela tem várias dessas características, né? E aí nós fizemos, né, um trabalho de bioinformática, né, de predição dessas características, né? Isso a gente fez até uma colaboração com o Papa das proteínas intrinsecamente desordenadas, que é o Vladimir Uversky, né? Então, o que a gente viu? Que a gente já sabia, né, que a PRP, metade dela é intrinsecamente desordenada, né? Então ela é uma IDP, ela liga ácidos nucleicos, que é o trabalho, inclusive, do nosso grupo, né? E ela tem resíduos polares intercalados com resíduos aromáticos. E aí, nesses programas de predição, né, então a gente viu, né, que ela está predita, né, como uma proteína desordenada, que ela tem propensão à desordem, que ela pode formar contatos pipi, e ela também é predita de formação de grânulos. Lembra, daqueles grânulos que são formados por separação de fase.
né? E também ela tem essa pontuação Ponder, que é Prediction of Naturally Disordered Regions, ou seja, predição de regiões naturalmente desordenadas. Então, a gente tinha todas essas características, tem mais resultados, né? Não vou entrar, tem de predição de ligação ácido nucleico, também tem, tá? Né? Então, a gente falou, então, provavelmente isso deve estar ocorrendo. E como que a gente investiga isso? E aí chegou um anjo nas nossas vidas, que é a Mariana Amaral, que quando ela entrou no laboratório, ela fazia mestrado com Marcos Almeida, da Bioquímica, e ela começou a fazer colaboração com a gente porque ela foi a primeira brasileira, tá? Então, o primeiro trabalho brasileiro de separação de fase de qualquer proteína relacionada à doença foi da Mariana, tá? Então, ela é pioneira nesses estudos, e aí agora ela faz doutorado comigo, e é coorientante com o Márcio e com o professor Anderson também, tá? Então, o que ela falou? Gente, vamos caracterizar isso. E aí ela conseguiu caracterizar por microscopia DIC, que a PRP inteira, né, que separa de fase, in vitro, aqui gota líquida linda, para mostrar que a separação de fase a gente tem, e que isso não é artefato, tem diversos controles, todos foram feitos. Aí vocês podem olhar lá no nosso artigo do FASEB Júnior de 2020, tá? Tem vídeo mostrando, porque a gota líquida ela é dinâmica, então a gente tem vídeo mostrando tanto o processo de fusão de gotas quanto de fissão, isso é importantíssimo, tá? Mostrando que tem agentes que dissolvem as gotas líquidas, e a gente usou esses agentes que induzem a formação, então isso tudo foi realizado, tá? Isso é super importante. E aí tinha saído também recentemente um trabalho, que foi o primeiro trabalho mostrando que a proteína prion pode sofrer separação de fase, mas induzida pela interação com agregados de peptídeo beta-amiloide. Então, assim, essa relação com a doença de Alzheimer e a PRP. Né? E eu não sei se vocês sabem, mas a proteína prion ela foi mostrada que ela pode atuar como ela está ali na membrana, ancorada, né, na membrana extracelular, e que ela consegue ser um receptor para agregados do peptídeo beta-amiloide. Né? Então, você tem uma conversa entre doença de Alzheimer e doenças causadas por prions, tá bom? E aí, bem, outras caracterizações foram feitas, né? Então, foi visto que essas droplets continham proteína, usando esse corante, né, que é o Cyprorange, que se liga a proteínas parcialmente enoveladas, tá? Então, isso foi feito, controles com polietileno glicol também, tá? E o que acontecia na presença dos ácidos nucleicos, né? Que era a nossa pergunta original. O que a gente via é que na presença do A1, por exemplo, a gente tinha mais gotas formadas e gotas menores, quanto menor era a estequiometria DNA-proteína, tá? Que era o que é esperado para o fenômeno de separação de fase, aquele que eu mostrei. Quanto menos ácido nucleico em relação à proteína, mais gotas líquidas são formadas. Mais gotas e eram menores. Aqui é o diâmetro e aqui é o número. E que, de forma interessante, para o A1 mutante, a gente via quase nenhuma formação de gota, que era aquele A1, aquele aptâmero que era mais flexível a sua estrutura, e as gotas que a gente via não tinham características de gota líquidas, elas pareciam gel, um hidrogel formado, tá? E aí a gente foi investigar isso, né? Então, aqui, essas gotas também, na presença desse A1 mutante, elas evoluíam, né, para gotas, estruturas que pareciam sólidas, tá bom? Então, essa aqui seria a estrutura dele, né? Quer dizer, não tem estrutura. Gotas pareciam sólidas e que elas tinham autofluorescência no azul. Essa autofluorescência no azul é característica de fluorescência de agregados amiloides, que estão relacionados com agregados de doenças, né, amiloidogênicas. Seria o caso das doenças de prion. Então, a gente falou, nossa, que interessante, né? E esses agregados, aqui por microscopia eletrônica de transmissão, o que a gente via? Né? Que a gente... Isso é importante, gente, que eu digo principalmente para vocês que estão fazendo pós-graduação. Eu vi essas estruturas por microscopia eletrônica de transmissão muitas vezes no grupo, muito antes de saber da existência e separação de fase. E eu falava, isso é um artefato. Né? E aí, no geral, o que a gente via são essas estruturas ramificadas, que é clássica de agregado de PRP, de proteína prion ligada a ácido nucleico. Isso que a gente estava vendo, olha só, escala de tempo, no tempo zero. Isso simplesmente era a gota líquida, que quando você coloca, seca a gota, né, na grade de microscopia,
contrastação negativa com acetato de uranila, a gente via essas estruturas circulares. E eu não fazia ideia, eu briguei com o aluno meu falando, gente, isso não pode, isso daí é alguma coisa, isso não leva em consideração isso. E aí a ciência, né, gente, nos faz ver que muitas vezes a gente tem um pensamento errado em relação ao resultado. O resultado é o resultado, não é o que a gente espera que ele seja, né? E aí hoje eu consegui, né, a gente conseguiu, né, identificar claramente que era só dependendo do tempo que a gente fazia o complexo e fazia a grade, a gente estava vendo ou a gota líquida ou ela evoluía para esses agregados amorfos, que são característicos dos agregados da proteína PRI. Tá? E aí, essa parte, então, eu acho que eu estou com uma versão... Calma aí. Eu não queria mostrar isso aqui, não. Mas tudo bem, já que eu já estou aqui, concluída essa parte aqui, né? Então, o que a gente viu? E esse a gente propôs esse artigo, então, quem tiver interesse pode olhar, né? A gente viu que essa proteína, que ainda não era inteira, né? Ela interagia tanto com o aptâmero, com a estrutura secundária conservada, quanto esse aptâmero flexível, e quando interagia com esse aptâmero flexível, formava essas droplets que evoluíam para formas sólidas, e com este aqui, a gente tinha um processo reversível, essas gotas eram desfeitas, e essa agregação era reversível em uma escala de tempo X. Tá? E aí a gente propôs, né? Então, o que a gente propôs? Bem, então, pode ser que, dependendo do ácido nucleico, a gente tem um ácido nucleico que induz a formação desses agregados relacionados à doença, e outros que vão ser ácidos nucleicos que vão ter outros poliânios, interações funcionais com a proteína PRI. Se isso existe na natureza, o que a gente está tentando fazer agora, tá? E aí, outro trabalho recente também nosso, a gente também estudou o que poderia estar acontecendo na presença de íons cobre, porque eu não falei para vocês, mas a PRP ela é uma clássica proteína ligante de cobre, tá? Então, ela tem 6 sítios de ligação a íons cobre na sua estrutura, e a proposta é que ela seja, na verdade, uma proteína que participa da homeostase de cobre no sistema nervoso central. Né? E aí, o que a gente percebeu? Né? E ela também interage com ácidos nucleicos, mas provavelmente também na região que liga cobre. Eu falei, será que essa separação de fases ela continua existindo? Ela ligada, ela pré-carregada com cobre ou não? Então, esse aqui é o mesmo dado que eu já mostrei, é o mesmo painel, né? Mostrando que ela sozinha separa de fase, porém numa concentração 4 vezes maior do que se for na presença de DNA. Então, só para mostrar que é diferente. Com DNA, ela pode estar 5, 10 micromolar e ela separa de fase. Ela sozinha, livre, ela precisa de ter uma concentração maior para separar de fase. Tá? Então, a gente viu com esse aqui, é um outro DNA, não vou entrar em detalhes, que é uma sequência estudada pelo nosso grupo, só que é dupla fita. A gente via separação de fase e via que na adição de cobre, né, tanto faz se eu colocasse só cobre nessa condição, eu não via separação de fase, e se eu colocasse cobre antes ou após a adição do ácido nucleico, que estaria o verde e o laranja, eu continuava vendo o efeito do DNA. Então, a nossa explicação à época, né, foi publicado esse ano esse trabalho, é que o DNA provavelmente deve ter uma afinidade maior à proteína do que o cobre, e a gente vê mais o efeito do DNA, e que o cobre, nessa estequiometria trabalhada, não estava gerando um efeito, né, de separação de fase na proteína. Mas a Mariana, que é incansável, ela ficou com isso na cabeça porque ela tinha feito um experimento em que tinha visto gota líquida na presença de cobre. Né? E aí, o que ela, né, estudou? Então, a gente sabe que a PRP ela tem sítios de baixa ocupação, de alta ocupância, né, ocupância com cobre, né, e que, a princípio, essas diferentes afinidades da PRP a íons cobre, ela pode estar relacionada tanto à captação, ao transporte, a estoque, né, a estocagem de cobre, a sua liberação lenta, né, de cobre para outras proteínas que ligam cobre, né, pode sequestrar o cobre, impedindo um estresse oxidativo, né, pode ser proteção ao estresse oxidativo. E aí, o que né, ela falou, não, eu tenho certeza que isso deve estar acontecendo, porque eu já vi que outros metais podem modular a separação de fase de outras proteínas. Então, a pergunta foi, será que íons cobre modulam a separação de fase da PRP? E em quais condições? E aí que entra isso aqui são dados não publicados, né? Mas o que entrou de interessante é que a Mariana trabalhou com um tampão que mimetiza uma condição mais tipo do citosol, tá? Por quê? Né? Porque antes a gente não estava trabalhando com essas condições, né? E aí ela fez esse tampão, a gente pode voltar aqui a esse slide depois, e o que ela verificou? Que sim,
dependendo da estequiometria proteína cloreto de cobre, que é a proteína inteira, né? Então a PRP madura, nós tínhamos a formação dessas gotas líquidas e que era um processo parcialmente reversível dependendo dessa estequiometria proteína cobre, ok? Né? E aí outra coisa que ela viu também, né, foi que, óbvio, para trabalhar com cobre, é interessante usar um quelante de cobre para ver se o efeito é do cobre, né? Então, utilizando a DTA, que é um quelante de cobre, a gente via que essas gotas, elas não eram totalmente desfeitas, tá? Essas gotas induzidas pelo cobre, nessa concentração maior, mas que a gente parecia umas gotas vacuoladas. Então, parece que a retirada desse cobre, dessas gotas, ou a mudança, né? A gente não sabe qual é a diferença de afinidade, né? Talvez o EDTA não tenha conseguido sequestrar todo o cobre da gota líquida, né? Mas a gente via que as gotas pareciam vacuoladas ao longo do tempo, tá? Então, aqui mostrando por turbidimetria a diminuição então, da turbidimetria, porque é gerada pela formação da gota líquida, né? Se aumenta a turbidez pela adição de um excesso de EDTA. Né? E uma coisa também bastante interessante que a Mariana fez para provar que o cobre estava presente nessas gotas líquidas foi adicionar o zincon, né, que é um corante utilizado em espectroscopia para corar metais valentes, mas que é bem específico para cobre e zinco, né, fica azul. Ela conseguiu mostrar, né, por microscopia também, que essas gotas eram ricas, enriquecidas em cobre. Tá? E aí outros trabalhos mostrando, aqui eu não vou entrar em detalhes, mas que a gente já sabia que o cobre induz mudanças conformacionais na proteína prion, tá? E aí na presença de cobre a gente geralmente tem estruturas maiores, aqui é o raio hidrodinâmico, mostrado por espalhamento dinâmico da luz, DLS, né? E ela testou também com outros metais, tá? E também com sulfato e cloreto de cobre para mostrar que o efeito é do cobre 2, e não do sal, né? do contrassal, né? Do cloreto ou do sulfato. Né? Aí fez também com ferro, com zinco, diferentes estequiometrias, né? O único que não funcionou foi o cobalto, né? Então, aqui mostrando que não funcionou. Zinco na estequiometria 1:1 também a gente não viu nada significativo. Né? Mas mostrando que sim, íons metálicos eles podem modular a separação de fase dessa proteína, e para a gente faz bastante sentido, porque eu estou lendo aqui o relógio, já vou terminar, tá, gente? Isso faz bastante sentido, por quê? Porque essa proteína é uma ligante, liga fisiologicamente esses metais, tá? Tanto zinco quanto cobre. Né? Aí também isso aqui são outros controles, né? Aqui com hexanodiol, que é um álcool que desfaz, tá? Gotas líquidas, não vou também entrar em detalhes, isso é interessante aqui, ó. E essa sonda aqui, que é anilino naftaleno sulfonato, é uma sonda que liga proteínas parcialmente enoveladas, né? Então, e é fluorescente, é um fluoróforo, e ela também confirmou, né? Isso é importante, que essas gotas líquidas, além de conter cobre, também contém a proteína em questão, tá? E o último resultado é o que a gente agora está penando, né, para refinar, é mostrar isso em uma célula. Né? Então, tudo bem, eu mostrei na microscopia, a gente mostrou in vitro, né, mas e no ambiente celular? Isso ocorre para a proteína prion, né, que a gente vai ser, né, pioneiro nisso. Então, a Mariana conseguiu transfectar REC com PRP fusionada com YFP, né? E o que ela viu, então? A gente vê, olha só, gente, a presença desses clusters formados que parecem serem próximos da membrana na presença de cloreto de cobre, tá? Então, a princípio, isso é a nossa primeira evidência, né, de que sim, que essa proteína ela pode sofrer essa separação de fase em um ambiente vivo, não vou dizer em vivo, não é no animal, mas é no ambiente celular, tá? E aí a gente está agora refinando para entender o que gera isso, né? E aí outra informação que teve foi, será que a proteína ligada a cobre ela vai ter sofrendo um dano oxidativo por peróxido de hidrogênio, e a gente vai ter um efeito diferente, né? E aí a diferença aqui que foi feita é que na presença de peróxido de hidrogênio a gente tem mais separação de fase, tá? Do que na ausência, na presença de cobre, né? Somente. Né? Então, isso também é uma coisa que a gente está tentando estudar, porque o que leva à separação de fase? E aí tem grupos que propõem, né? Isso também é uma hipótese da Mariana, que a oxidação, né, de resíduos específicos de aminoácidos na PRP pode estar gerando esse processo de separação de fase. Tá?
e aqui mostrando também por microscopia, tá? Então, como conclusões, esse aqui eu já tinha mostrado, que eu esqueci de apagar aquele slide anterior, né? Então, a gente viu tanto efeitos ligantes gerais, é o que a gente tem feito hoje no laboratório, né? Tanto entender como os ácidos nucleicos modulam esse processo em íons cobre, tentando entender tanto a questão funcional, função biológica dessa proteína, quanto a doença. Né? Então, por que eu falo perspectivas terapêuticas? Se a gente entende que uma determinada estrutura, né, uma determinada conformação de ácido nucleico gera essas gotas sólidas, essas gotas, né, não é gota, essas estruturas sólidas, se a gente consegue modular esse processo, a gente manteria essa proteína solúvel e controlaria, né, a ocorrência da doença. E também para interação com o cobre, né, principalmente para entender a função dela. Né? Então, o que a gente sabe agora é que eles são sequestrados pela PRP, e esse processo é mediado por uma separação de fase líquido e líquido, e a homeostase de cobre é controlada. Essa é a nossa proposta, uma hipótese, que a gente tem que mostrar ainda que isso ocorre em vivo, né? Então, isso aqui são evidências bem antigas, né? Só mostrar aqui, né? Da interação da PRP com cobre, e eu acho que agora a gente traz, né? Seria mais uma peça para esse quebra-cabeça da função fisiológica da proteína prion, porque até hoje não é claro, né, qual é a função desempenhada pela proteína no nosso organismo. Né? E aí, com isso, eu agradeço a vocês pela atenção. Então, esse trabalho, quem é a mestre, né, da separação de fases do grupo é a Mariana, tá? Então, ela foi orientada por mim e pelo Anderson, agora ela é orientada por nós dois, o Anderson Pinheiro, do Estúdio de Química, né? O trabalho anterior do FASEB Júnior, feito amplamente pela Carolina Matos, que não é mais membro do laboratório, o trabalho de cobre, separação de fase, que foi mestranda no laboratório da Yuli, que agora ela está fazendo doutorado pleno na Universidade de Nottingham, tá? E aí o grupo, né, atualmente está um pouquinho menor, mas a Mariana segue firme e forte, dando um gás, né, nesse projeto. E aqui tem, em negrito, são os colaboradores e alunas e alunos que participaram diretamente desses trabalhos em questão, tá bom? Então, obrigada. Desculpa se eu me estendi. Estou aberta a perguntas. Que isso, muito obrigada, Iraima. Nossa Senhora, você deu uma aula. Aqui, ó, a Célia está batendo palmas, a professora Regina Marcos também já deu parabéns aqui, as pessoas estão agradecendo. Realmente, você deu uma aula que aprendi muito. Eu fiquei tão interessada nesse tema, gente. Eu fiquei, foi um divisor de águas para a gente, né? Porque a gente eu senti, acho que das primeiras vezes que eu senti aquela questão de, porque assim, eu sempre tive, deu certo, esse resultado, que interessante, mas eu acho que foi uma das primeiras vezes que, sabe quando dá aquele clique, você fala, aquela sensação da descoberta? Que você fala, hoje eu consigo entender o que eu não consegui explicar. Eu fiquei 10 anos trabalhando interação dessa proteína com ácido nucleico e eu não entendia fisicamente por que aquilo acontecia, agregava, desagregava, sumia dos espectros, voltava. E assim, você... só assim, eu digo assim, nem que isso não seja tão relevante fisiologicamente. A gente mostra que só para um caso, só proteína nessa doença, só para esse DNA. Mas eu consegui explicar o que eu via no laboratório, sendo esse fenômeno, assim, a gente ficou muito encantado, assim. Isso deu um maior gás para a gente. Mas é encantador mesmo, né? Fiquei muito animada. Bom, tem perguntas aqui? Não, ainda não. Sim, sério? Eu tenho. Sério, por favor. Cadê eu? Está aqui, estou eu aqui. Oi, Iraima. Nossa, eu estou com boca aberta. Muito, muito, muito bonito. Você tem uma didática maravilhosa para falar em assuntos assim complexos. Tá? Obrigada. E uma das coisas que eu adorei que você falou e que estou aqui, né, voltando para trás é pensar nas coisas estranhas que a gente não consegue explicar, dos resultados da gente, que a gente assume que é um artefato, que é um erro, que a gente não leva muito a sério, e 10 anos depois você consegue explicar. Bom, os meus 10 anos ainda não passaram para explicar um monte de coisa estranha que a gente vê no estudo
das ureases. Cristina deve lembrar das curvas dose-efeito invertidas. Que a gente via e a gente não conseguia explicar o que era. O Né? Sérgio Ferreira dizia que era efeito papapu. Sim, a interação com metal, agora a gente descobriu que a urease vai parar no núcleo, enfim. Eu acho que ela pode sofrer separação de fase, hein? É possível. Sim, sim. Agora uma proteína do tamanho da urease com a de Helicobacter pylori tem 1,2 megadalton. Você consegue pensar nisso fazendo uma separação de fase? Eu não sei, aí eu acho que é difícil. E ela é bem estruturada, né? Sim, ela tem região desestruturada também, a gente está vendo isso, tá? O que corresponde ao domínio beta dela é bem desestruturado, mas, enfim, está longe de ser uma proteína que você vai dizer que tem pouca estrutura, né? Ela é muito bem organizada. Mas, enfim. Talvez não seja o caso dela, né? Ai, mas, Célia, enfim, que bom que você está aqui. Eu tenho vontade de estudar isso. Uma honra ter a sua presença. Obrigada. Imagina, não ia deixar de assistir. E tem dois do meu grupo aí assistindo também, o Matheus e o Augusto. Certamente o Matheus vai bater na tua porta logo, logo. A gente está planejando uma interação aí com vocês. Tá ótimo, tá ótimo. Parabéns mesmo, Adriana. Muito legal, gostei mesmo. Claro, como a Célia falou, você tem uma didática que me fez assim ficar boquiaberta. Voltei para a bioquímica, para a estrutura de proteína que eu tenho uma certa implicância, confesso. Né? Mas escuta só, eu fiquei interessada no que você chama desses grânulos, né? Isso fica restrito ao citoplasma? Isso pode sair da célula? Isso é uma pergunta super interessante, Cristina, porque a gente, até um outro projeto que eu vou começar a fazer, já que a PRP ela está mais parte do tempo ancorada para a face externa da membrana, tem evidências super recentes de que a gente pode ter essas bolhas associadas à membrana, tá? Só que como é um estudo bastante recente, né, o que se sabe mais é sobre os grânulos de estresse. Os grânulos de estresse, o que acontece? A proteína, que são proteínas todas que ligam, né, ácido nucleico classicamente, né, então a função delas é ser um fator de transcrição, tá? No núcleo, só que aí tem algum estresse celular, essa proteína ela é direcionada para o citosol, e lá no citosol ela forma esses grânulos, e que esses grânulos eles vão interagir, porque aí você vai ter outros RNA mensageiro ali, e aí o que se propõe, mas isso não é certo, é de que elas auxiliariam a, por exemplo, direcionar vamos dizer, a tradução de proteínas específicas para resolver aquela questão de estresse, porque você seria como moduladoras da estrutura e função desses RNAs, né? Mas isso ainda e como agora, por exemplo, a pergunta que não quer calar, como que isso é desfeito? Porque é um processo reversível. O que faz com que essas proteínas se desliguem dos ligantes e voltem para o núcleo? Qual é o sinal celular, né? Mas então, ela volta? Voltam. Quer dizer, essas mais estudadas. A proteína prion, a princípio, assim, tem até estudos dela no núcleo, mas são raríssimos. Então, a gente nem vai chegar ainda nesse nível mas o que a gente quer estudar é isso, é o que faz com que uma gota seja... Ela é feita. Se ela ser formada, eu até entendo. Foi para o citosol, tem menos DNA, ela tem uma região meio desenovelada, então tem a capacidade de se ligar a várias coisas ao mesmo tempo. São proteínas que têm multivalência, tá? É um termo super importante que eu não falei. Multivalência, elas têm capacidade de se ligar a diferentes ligantes, formas diferentes, né? Agora, o que desfaz espontaneamente isso? É só um equilíbrio químico? Ou eventualmente, aquele ácido nucleico ele sai da droplet e aí você muda o equilíbrio, ela volta? Então, a gente não sabe, né? Tem trabalhos belíssimos. Célula a célula? Pode passar célula a célula? Isso eu não sei, porque o que acontece? Eu acho que como não é delimitado por membrana, eu acho que quando ela chegar para perto da membrana, essa gota, ela não vai conseguir fusionar e passar, entende? Mas elas são muito dinâmicas dentro da célula, tanto que uma das técnicas que são obrigatoriamente feitas, e a Mariana está fazendo isso agora, para mostrar que em célula, que é uma separação líquido-líquido, é fazer FRAP,
né, que é aquela fluorescence recovery after photobleaching, que é você queima com o fluoróforo naquela região da célula, e aí você espera ver se a fluorescência volta para aquele ponto que foi queimado, que foi feito bleaching pelo laser. Se voltou a fluorescer, é porque aquela gota não está ali parada, não é uma estrutura fixa, ela é dinâmica. Então, isso hoje é essencial para você mostrar que você tem uma gota ali, que você não tem um outro tipo de estrutura que está sendo marcada. Né? Você tem que mostrar para o FRAP que a dinâmica dessas gotas. E a Mariana fez um ensaio lindo de FRAP. Né? Nossa, que lindo! Mas então, agora eu estou estudando microscopia, porque eu fazia microscopia de transmissão, então eu sabia exatamente, vou buscar a morfologia do meu agregado. Então, agora a gente está estudando microscopia, eu estou estudando um monte de coisa nova, e, claro, em meu grupo agora a gente tem essa pegada bem mais física, né, do que muito biofísica, né, que eu dou aula de biofísica, né, para graduação, então... e aí... Está sendo ótimo. Não, está sendo super legal, está sendo muito legal. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, que alguém falou que queria fazer uma pergunta. Regina Marcos. Doutora Regina Marcos. Regina, por favor. Desmutada. Agora eu perdi o gostinho. Tá, agora eu estou falando. Muito obrigada. É um máximo poder estar onde eu estou e ficar assistindo uma palestra tão fantástica, ver a Célia falar, ver a Cristina falar. Eu estou impressionadíssima com os dados que você mostrou. Primeiro, com poder olhar os dados e ficar vendo no futuro, que nem a Célia comentou, e saber que eles vão ter alguma razão de ser. Quer dizer, os erros técnicos, em geral, a gente consegue resolver futuramente. Mas a outra coisa que eu fiquei encantada com o que você está mostrando, e eu queria ver o teu rosto na tela, porque agora eu só vejo o meu, eu não sei se eu faço alguma coisa errada. Vai lá em cima, Regina. Vou lá em cima e vou pôr todo mundo side by side. Achei. Tira a sua tela, descompartilha. Já consegui. Iraíma, eu achei o seguinte, quando você mostra o decurso temporal, esse é o meu mundo. E é realmente o fato de você ter alguma coisa que acontece tão rápido e nas 24 horas desaparece, mostra aquilo que eu venho trabalhando muito. Por muitos anos, e ainda hoje, eu trabalho com receptor nicotínico. Do receptor nicotínico alfa-7, do ponto de vista fisiológico, patofisiológico e patológico. A hora que você mostra, claro que você sabe que o prion liga ali, tem todas as funções, parará. Mas o receptor nicotínico alfa-7, para ele ter a sua função, ele precisa estar no lipid raft. E ele é levado ao lipid raft por muito pouco tempo. Ele tem um ritmo circadiano super bem marcado, que a gente mostrou, e para ele sair do retículo e ir para a membrana, para garantir esse ritmo, ele depende de melatonina, mas não se sabe como se dá esse jump. E, de repente, o que eu fiquei pensando, e eu já estou pensando isso há muito tempo, mas vocês acendeu uma chama que será que esse RNA que entra ali, se esse DNA que entra ali não tem nada a ver com replicação, mas ele é um sinal para a gente expor esses receptores ou outras coisas que sejam em lipid rafts por pouquinho tempo, porque tem que ser sinal, não é alguma coisa que vai ficar lá 24 horas dormindo. E aí a gente chega no funcional. Então, eu acho que você está com uma arma. Você e a Mariana, eu estou impressionada com isso. E quando a gente faz FRAP, eu não faço, mas tem outras pessoas no mundo que fazem FRAP, você vê que alguns dos sinais que a gente estuda são sinais de segundos, de minutos. Então, é muito possível que esse PCR esteja no sistema nervoso carregando o nicotínico, o glutamatérgico um pouco menos, mas também existe umas nuances. Aquela turminha que vai para o lipid raft para fazer a sinalização, porque não adianta ele estar longe, lá é quando ele vai juntar todo mundo. Então, e a gota é tão importante para juntar todo mundo, porque para você pôr todas aquelas proteínas juntas, ela precisa estar protegida por alguma coisa. Eu posso compartilhar contigo um trabalho, então, assim, ótimo a gente estar falando sobre isso da membrana.
E é porque tem tudo a ver. Tem trabalhos também bem super recentes para pouquíssimas proteínas que mostram, e isso vai ser o trabalho de mestrado da Heloísa, que está aqui, a Maria Heloísa Freire. Tá, Freire. Ela trabalha com interação de proteínas e a proteína prion, com ligantes extracelulares, que seriam aqueles do grupo que o grupo do Rafael Linde caracterizou, que é a LRP, tanto a própria laminina, mas a LRP, o NCAM, né? Ai, gente, eu esqueci agora, LRP, NCAM, tá, depois eu lembro. E aí são 3 gigantes proteicos, e o que a gente quer fazer? Só que a gente não sabe nenhuma ferramenta de fazer isso. Como fazer isso ainda? É de tentar ver se forma o cluster na membrana. Porque o que a gente propõe? Se a PRP, ela que é a proteína scaffolding, porque ela que tem a capacidade de trazer todo mundo para droplet, para gota, então, e ela interage, por exemplo, com o alfa-7, com o receptor nicotínico alfa-7. Ela não tem a capacidade de transduzir o sinal para dentro da célula, porque ela não é uma proteína transmembranar, né? Então, ela está ancorada. Então, ela precisa ligar alguém que passe o sinal para dentro. Então, qual é a nossa hipótese? Né? Só que a gente não tem ideia de como a gente vai conseguir fazer isso experimentalmente. A gente criar uma membrana, inicialmente uma membrana sintética, aí a gente prende a PRP lá, já temos dicas de como prender, e aí a gente vai botando os diferentes ligantes, em estequiometrias diferentes, e ver se essa gota é formada na membrana. E então, aí... É isso mesmo. Agora, porque na realidade o nicotínico ele tem aqueles 2 sítios de ligação. Um que faz com que ele entre no lipid raft e outro que a acetilcolina dispare. E nesse segundo é que entra o PRP. Só que sempre tem a discussão se é de dentro ou de fora. Essa é uma discussão teórica. Você está mostrando que é de dentro e que vai acontecer em situações especiais. E quando chegar o Alzheimer, o que vai acontecer? Ele não vai para a membrana. E aí nós vamos ter toda a disfunção, porque a disfunção do nicotínico no Alzheimer é muito antes do que o Alzheimer. Eu não vou continuar falando, eu no momento estou numa situação aqui meio presa num quarto, não é nem num AP, é num quarto. Entrou aqui uma pessoa para entrar no quarto, mas eu vou me comunicar com você. E eu tenho uns artigos. Eu vou colocar a melatonina nesse sentido de que ela faz um disparo, ela organiza no tempo, das 24 horas, essa saída. E muito legal. Eu tenho muita coisa teórica e algumas práticas, mas você hoje me acendeu o dia. Ai, que bom, fico feliz. Porque realmente, primeiro, você tem uma didática invejável. Obrigada. Algo assim, transformar... Eu adoro ser professora. A Cristina diz que ela não entende de química de proteínas, a Regina entende menos ainda. A minha química de proteínas eu aprendi lá com a professora Eline Prado e o professor Léo Prado na década de 70. Então, eu sou mais de discussão, mas você é muito didática. Agradeço muito, Cristina, pelo convite, me deixa aberta. Adoro ter você aqui, Regina. Muito obrigada. Vai lá, conversa. Vou mandar um trabalho para você também, que eu sobre cronologia de receptores, que você vai amar. Tá? Vou mesmo. Obrigada. Tem uma pergunta aqui no chat, né? Tá, por que esses metais? Então, é a Mir, né? Esses metais é porque são os que são comprovadamente que interagem com a PRP já mostrados por técnicas espectroscópicas, etc. Né? Então, a gente sabe que cobre e zinco, sim, mas principalmente cobre, porque tem um trabalho de 1997 do grupo do David Brown que mostrou ela em vivo, né? Então, pegou essa PRP de animal e mostrou cobre que está ligado. Então, ela pode eventualmente ligar outros metais de valente de transição, mas o cobre é o que ela tem maior afinidade. Então, assim, em vivo, a gente acaba vendo ela mais ligada a cobre, tá? Ferro também liga, mas seria mais cobre mesmo, tá? Mas os outros também eventualmente, vai interagir com algum outros desses metais. Olha só, você tem uma didática fantástica. Vou chamar você para dar aula para mim aqui, falar sobre eu gosto complexas. Eu adoro dar aula. Essa turma, eu tinha chamado a Augusta, mas a Augusta não pôde te assistir, mas a gente vai se encontrar a qualquer hora dessa. Sim, aí. com certeza. Miraima, amei. Tá? Obrigada, foi um prazer. Aqui, né? Um prazer te rever, e a gente se vê, quem sabe a gente vai se ver aí qualquer hora dessa, aglomerar em algum lugar, né?
Com Tô doida pra certeza. Não, foi um prazer, agradeço muito o convite, tá? Foi ótimo conversar com vocês. A Célia, a Regina, você, Cristina, muito obrigada, tá? E pode contar comigo. Nós que agradecemos, os alunos aqui estão fascinados. Tá Tá? ótimo. Um abraço, querida. Bom almoço para Tchau, todos. tchau, todo mundo. Tchau. Tchau, boa tarde. Boa tarde. Tchau.